O som parece tão alto o tempo todo, a luz parece tão clara o tempo todo, o toque na pele parece incomodar, o cheiro às vezes não me deixa me concentrar. Identificou? Se você se identificou, você pode estar dentro do grupo de pessoas autistas que têm também sensibilidade sensorial. Essa sensibilidade está intimamente relacionada com sobrecarga, burnout autista e ansiedade. O pior é que muitas pessoas não sabem de onde a sobrecarga vem, de que sentido, como ela chega, porque eu estou irritado, mas eu explodo, eu não quero mais explodir, mas eu estou tão irritado. Transtorno do processamento sensorial, ansiedade autista, burnout autista. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, vem comigo para entender mais. Vamos começar falando sobre os seus sentidos. O que são os sentidos sensoriais? Pensem que visão, audição, paladar, tato, olfato. Existem alguns outros que poucas pessoas conhecem, que chama sistema proprioceptivo, sistema sensorial. Eu explico depois. Imagine que seus sentidos são uma ponte entre você e o mundo. Retire os sentidos de qualquer animal. Não existe contato, não existe relação, não existe percepção do meio em torno. Então, o nosso sentido é esse que comunica o que está acontecendo fora para o nosso meio interno e regula esse comportamento, regula as atitudes, dá respostas, programa respostas. A questão é que algumas pessoas têm esses sentidos alterados. Eu esqueci de falar para vocês. O que significa ali sistema proprioceptivo e sistema vestibular? Sistema proprioceptivo é o sistema que organiza nosso movimento. Então, imagina que eu vou beber um copo d'água. Abro a garrafa, pego a água, despejo no copo, bebo. Tudo isso eu calibrei para que isso fosse possível. Existia uma calibração de força, velocidade, direção do movimento em tamanhos, formas, direções exatas, onde essa contratura muscular e movimento articular, sabe, foi diretamente organizado para essa função. Entretanto, algumas pessoas têm dificuldade para planejar esse movimento e aí tem diversas dificuldades. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso em algum vídeo, se você quiser. Eu explico mais sobre essas questões. Isso tem a ver até mesmo com a desorganização da pessoa, com o meio ambiente, com os seus objetos. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que se você quiser saber mais, escreve agora no comentário. Quero saber mais sobre propriocepção? Ou então somente propriocepção. Eu vou entender o recado. Bom, continuando, o sistema vestibular é um sistema que está localizado no ouvido interno e informa para a gente onde está o nosso corpo quando a cabeça se movimenta. Então, em relação à gravidade, a gente tem um lugar no espaço. Quando a gente se movimenta, precisamos entender onde está nosso corpo em relação à gravidade para o nosso movimento. Imagina uma pessoa bêbada, ela fica tonta, não consegue ficar de um pé só, porque o sistema vestibular está completamente alterado. Então, conhecendo mais esses dois sistemas, entende-se que não existem apenas os 5 sistemas que aprendemos na faculdade ou na escola. Alguns autores descrevem 12 sistemas sensoriais, outros 8 sistemas sensoriais. Como eu te disse, não é o objetivo desse vídeo, eu só precisei falar para você entender um pouquinho mais. Mas vamos voltar para a relação entre sistema sensorial e ansiedade, burnout autista, sobrecarga. Bom, teu sentido, você sabe, teus sentidos são uma ponte entre você e o mundo, ok? Imagina quando essa ponte está construída sobre uma base que não é sólida, que não é bem estruturada, né? Imagina aquela ponte amazônica dos anos 80, nascendo na região amazônica, tá?
Então, existiam algumas pontes de tábuas, assim, né, aqueles rios imensos e aquelas pontes assim, 2 tábuas, somente 2 tábuas onde o carro ou o ônibus tinha que se regular, se organizar, se modular naquele pequeno espaço. Então, imagina isso como sendo uma base onde você sustenta suas atitudes, suas respostas ao meio ambiente. Eu estou falando de uma divergência no processamento sensorial que muitas pessoas autistas têm, discute-se até entrar como critério diagnóstico, e isso se chama transtorno do processamento sensorial. Então, qual é a relação entre transtorno do processamento sensorial e ansiedade? Antes de entrar nessa relação, eu quero que você entenda que existem, de uma maneira bem simplória, 2 tipos de, alterações nesse transtorno do processamento sensorial. Pessoas que sentem mais e muito mais do que a maioria das pessoas, e pessoas que sentem menos e muito menos do que a maioria das pessoas. Então, é um espectro. É um espectro para mais e muito mais, menos e muito menos. E isso está aqui, cada um de nós estamos em um lugar dessa linha do espectro em relação à sensação do meio ambiente. Então, qual a relação entre transtorno do processamento sensorial, ou seja, seu sensorial, e a ansiedade? Adultos autistas que têm uma sensibilidade sensorial têm uma propensão a viverem com ansiedade mais do que a maioria das pessoas, mais do que adultos autistas sem transtorno do processamento sensorial em algum nível. Quando a gente olha para esse sistema, nós observamos que existe algo mais que essa pessoa precisa lidar. É lidar com os estímulos ambientais de uma maneira muito intensa, que pode entrar até 8 vezes mais nesse sistema. E como eu disse, o pior é quando essa pessoa não sabe o que está acontecendo e só se irrita, e só explode, e só sobrecarrega, e não sabe dizer o caminho, de onde vem, portanto, não conhece o caminho para se autorregular. E daí a importância do terapeuta ocupacional. Eu atendo muitos adultos autistas que me repetem: nossa, eu fui tratada anos, eu estive anos em terapia, eu nunca aprendi sobre isso. Eu buscava respostas para minha ansiedade, para minha explosão, para os meus ímpetos explosivos, para o meu ímpeto explosivo, desculpa. Mas, sabe assim, nunca chegou em um resultado adequado. E agora, com relativamente pouco tempo de terapia, os resultados são visíveis. Sim, é porque é neurológico, é porque você não conhecia essa condição e, portanto, você não tinha ferramentas para lidar com ela. Então, é um sofrimento muito comum e um sofrimento completamente evitado e assim, ensina pra gente da urgência, né, de outros profissionais que apoiam adultos autistas conhecerem o transtorno do processamento sensorial e saberem referenciar para o terapeuta ocupacional, que é o profissional de referência mesmo, né, que entende sobre isso e que vai conseguir organizar essa pessoa, né, construir estratégias. Não se trata só de você ter sensibilidade auditiva, use abafador de som. Não é apenas isso, é muito mais do que isso. Então, a ansiedade e essa sensibilidade sensorial está diretamente relacionada. E a sobrecarga, o mesmo esquema. Então, se a pessoa precisa viver em um meio ambiente não acolhedor, que tem diversas entradas sensoriais que estão entrando sem modulação, na mesma intensidade, como ela vai prestar atenção? Como ela vai conseguir ser funcional? Como ela vai conseguir dar o melhor de si mesma? Essa pessoa vai precisar de muito mais energia para se concentrar em uma mesma tarefa do que pessoas que não sentem essa sensibilidade. Então, aí a necessidade, a importância de adequações de espaços laborais é imensa. E a relação com o burnout autista é muito grande.
Sabe-se que o burnout autista tem relação com mescla, então mascarar essa sobrecarga é um caminho para o burnout autista. Aliás, se você quiser saber mais sobre burnout autista, já dê um pulinho no meu curso. Eu falo sobre burnout autista, sobre prevenção, sobre tratamento. É um curso para adultos autistas, para profissionais, para estudantes, cuidadores. Vale a pena, tá em preço promocional. Se você quiser saber mais, é só clicar aí embaixo. Mas voltando ao vídeo. Nesse vídeo eu te mostrei qual a relação entre sistema sensorial, sobrecarga, ansiedade e burnout autista. Eu espero que tenha contribuído com a seu trilhar de um caminho para uma vida autista com mais autenticidade, menos ansiedade, menos burnout autista. Então, se você gostou desse vídeo, fala lá embaixo, foi bacana. E eu te vejo no próximo vídeo, onde falaremos sobre o que é dieta sensorial e como você pode usar os seus sentidos para promover uma rotina com maior organização. Bacana, né? Eu sou Lisa Amaral, sou gestora do Girassol Sensorial, uma comunidade para adultos autistas. E nossa missão é ensinar adultos autistas a viverem com mais autenticidade, menos ansiedade e menos burnout autista. Até o próximo vídeo. Tchau, mais.